Olá, pessoal! Vamos hoje continuar com a nossa leitura, seguindo o plano de Deus, e vamos ler o quinto capítulo, cujo título é Modos Diferentes de o Espírito Santo Orientar. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, verso 13. Já falamos a respeito dos três modos primários de o Espírito Santo orientar os crentes: mediante o testemunho interior, mediante a voz suave e tranquila e mediante a voz autorizada do Espírito Santo. Agora, porém, quero lhe oferecer alguns exemplos dessas várias maneiras do Espírito Santo nos orientar ao seguirmos o seu plano para a nossa vida. Deus o dirigirá pessoalmente. Em primeiro lugar, porém, quero ressaltar que receber a orientação de Deus para a vida é sua responsabilidade pessoal. Deus quer dirigi-lo e orientá-lo em todas as áreas da sua vida, a fim de que possa correr de modo bem-sucedido a carreira espiritual que ele lhe tem proposto. Deus não vai dirigi-lo nem orientá-lo através de outras pessoas, embora às vezes ele venha a usar alguém para confirmar o que você já tem no seu próprio espírito. Ele vai guiá-lo mediante o seu espírito. Alguns cristãos não estão dispostos a assumir a responsabilidade de procurar a orientação divina por conta própria. E estão procurando uma saída fácil. Não querem depender do seu próprio espírito, do seu próprio relacionamento pessoal com Deus, porque o crescimento espiritual custa tempo e esforço. Preferem que outra pessoa busque a Deus em favor delas e lhe diga o que devem fazer. As pessoas desse tipo perdem o melhor de Deus para a sua vida, porque Deus não vai dirigi-las através dos outros. Além disso, Deus deseja ter um relacionamento pessoal com cada um dos seus filhos. Deus não chamou ninguém entre nós para dizer aos outros o que devem fazer. Embora possamos ajudar alguém por meio de lhe dar sábios conselhos segundo a palavra e o Espírito Santo. Deus quer que seus filhos sejam orientados pelo Espírito Santo que habita dentro de cada um deles. Como a vida das pessoas seria diferente se tão somente aceitassem a responsabilidade de escutar e obedecer aquilo que o Espírito Santo está dizendo a cada uma delas? Tantas provações e dificuldades seriam evitadas se a pessoa aprendesse a seguir a orientação do Espírito Santo. Em Atos capítulo 27, vemos um exemplo bíblico de uma grande provação sofrida por algumas pessoas por não prestarem atenção à advertência do Espírito Santo. O Espírito Santo deu a Paulo, que estava sendo levado preso a Roma no navio, sábios conselhos a respeito do perigo iminente. É possível que Paulo tenha sido a única pessoa a bordo que tinha condições de ouvir um recado de Deus. Advertiu as pessoas responsáveis pela navegação que jazia perigo adiante. Atos 27, do verso 10 ao 14, 20 e 21. Paulo dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles eram de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euro-Aquilão. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado
muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Note que no versículo 10, Paulo não disse: o Espírito Santo falou comigo. Disse: vejo. Paulo deve ter tido um testemunho interior ou percepção espiritual que haveria perigo caso se aventurassem mais adiante no mar alto antes do inverno. No mar alto antes do inverno. Se os responsáveis pela viagem marítima tivessem prestado atenção a Paulo, não teriam perdido o seu navio, mas não queriam escutar. As circunstâncias pareciam favoráveis, o vento sul soprava brandamente e por isso levantavam âncora. Não demorou, porém, para uma grande tempestade violenta sobrevir ao navio e aos seus passageiros. Essa tempestade foi o perigo que Paulo sentira no seu espírito antes de recomeçarem a viagem. Por causa da tempestade, foi perdida toda a mercadoria. O navio ficou totalmente avariado. Todo homem a bordo também teria sido perdido se os responsáveis não tivessem resolvido respeitar as palavras de Paulo antes de o navio encalhar perto da praia. Atos 27, versos 22 ao 26, 30 ao 38. Porque aqueles homens finalmente resolveram prestar atenção àquilo que o Espírito Santo dissera a Paulo, Deus poupou a vida de todas as pessoas no navio. Atos 27, verso 44. Mas como teria sido melhor se tivessem escutado em tempo hábil o que Deus estava dizendo através de Paulo. A mesma coisa continua nos acontecendo hoje. Muitas vezes as pessoas só começam a prestar atenção a Deus quando se veem no meio de alguma das tempestades da vida e não tem mais para onde apelar. Colocam-se numa situação em que ou vão prestar atenção a Deus e obedecer às suas instruções ou vão afundar. As tempestades da vida sobrevêm a todos nós. Algumas tempestades, no entanto, poderiam ter sido totalmente evitadas se tão somente tivéssemos respeitado a orientação do Senhor em tempo hábil. Temos uma escolha. Sem dúvida, podemos esperar até que as tempestades da vida nos joguem para lá e para cá, para então começar a prestar atenção ao Espírito Santo. Mas como seria melhor se optássemos por seguir sua exortação enquanto o vento sul ainda soprava brandamente, e tudo está indo bem para assim evitarmos a tempestade. Assuma, portanto, a responsabilidade de discernir por conta própria a orientação do Senhor. Aprenda a detectar e seguir o testemunho interior do Espírito Santo. Você tem no seu interior um ajudador que o ajudará a evitar os desvios e armadilhas da vida pelos quais você não precisaria passar. E ele o guiará com segurança pelo caminho do plano de Deus à medida que buscar o Senhor de todo o seu coração. O testemunho interior. Quero lhe oferecer alguns exemplos das maneiras de o Espírito Santo dirigir os seus filhos. Vou lhe dar também alguns princípios práticos para ajudá-lo a seguir a orientação do Espírito Santo na sua própria vida. Na minha própria vida e ministério, houve centenas de experiências que poderia citar para mostrar como o Espírito Santo me dirigiu mediante o testemunho interior, o modo primário de Deus guiar os seus. Fiquei sabendo, por exemplo, mediante o testemunho interior, que devia fundar o Centro de Treinamento Bíblico Rema algum tempo antes de eu pronunciar o fato publicamente, mediante a unção do Espírito Santo no avivamento em acampamento no ano de 1973. Fiquei com perfeita certeza, mediante o testemunho interior, que Deus queria que eu fundasse um seminário para o treinamento de pastores, tanto quanto a teria se Jesus tivesse aparecido a mim numa visão e me ordenado a fundá-lo. Mas, na verdade, em 1950, Jesus realmente apareceu a mim, naquela visão,
ele falou comigo a respeito do meu ministério e me deu uma unção especial para a cura dos enfermos. Mas quanto a fundar o centro de treinamento bíblico, o testemunho interior me deu tanta certeza quando recebi na visão de Jesus de que eu teria um ministério da cura dos enfermos. Realmente sabia, dentro de mim, mediante o testemunho interior, que a vontade de Deus para mim era que eu fundasse um seminário para o treinamento de pastores, embora eu de início não quisesse fazer assim. Foi também o testemunho interior que me levou até a localidade atual de Rema, na cidade de Broken Arrow, acho que é assim que fala. Antes disso, você deve saber, durante os 2 primeiros anos do centro de treinamento, funcionávamos na Assembleia de Sheridan, uma igreja em Tulsa. Não tínhamos prédio próprio para iniciar Rema. No primeiro ano, fomos apenas 58 alunos, mas houve um crescimento rápido na frequência, nas aulas, e já no segundo ano estávamos precisando de instalações que acomodassem mais alunos. Em 1976, portanto, começamos a procurar uma localização permanente para o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Sabíamos que as instalações por nós escolhidas precisariam ter capacidade para serem aumentadas de acordo com o aumento do número de alunos. Não queríamos nos ver obrigados a recusar centenas de alunos por ano. Então, certo amigo, homem de negócios, me disse: achei em Brocken um lugar que talvez seja apropriado para a escola. E assim fui de carro para lá com minha esposa para verificar o local. No momento em que, ao dobrarmos uma esquina, vi o prédio de escritórios e o armazém, agora o prédio administrativo do Ministério Kenneth Hagin e o auditório Memorial Rock, respectivamente. Percebi o sinal do Espírito Santo mediante uma animação no meu espírito. Sabia pelo testemunho interior que tínhamos descoberto a localização certa. Minha esposa recebeu o mesmo testemunho interior. Não experimentamos nenhuma revelação espetacular, mas por dentro, nós dois sabíamos que o Senhor estava dizendo: é aqui mesmo. Compramos, portanto, esse imóvel e mudamos o ministério e o centro de treinamento para Brocken. Não foi uma decisão fácil de ser tomada. Para nós, era um passo gigantesco na fé. Boa parte do imóvel estava sem construções e sabíamos que levantar o campus Rema custaria muito dinheiro. Mas, a despeito de como a situação parecia segundo a carne, obedecemos a Deus. E as coisas todas concorreram para o nosso bem. Durante os primeiros anos, depois de mudarmos os nossos escritórios para Brocken, construímos o campus Rema atual, passo a passo, realizando uma obra que muitas pessoas tinham declarado ser impossível, mas tudo começou mediante a obediência ao testemunho interior do Espírito Santo. Para completar aquele relatório, vou acrescentar uma nova história que demonstra, vou acrescentar uma nota histórica que demonstrará como é importante prestar atenção ao testemunho interior. Há alguns anos, uma senhora pentecostal de idade contou-me como o Pentecostes chegou originalmente até Brocken, pouco depois do ano 1900. Contou-me a respeito de um jovem agricultor chamado Rupert Bailey, que foi batizado no Espírito Santo na primeira igreja pentecostal de Brocken. Esse jovem morava numa fazenda situada onde o Centro de Treinamento Bíblico Rema está hoje. Embora Rupert não passasse de adolescente, tinha um forte desejo para ver o reavivamento na sua geração e nas gerações seguintes. Quando Rupert não estava trabalhando com seu pai na fazenda, gastava horas orando num grande saliente localizado onde o primeiro centro para o aperfeiçoamento dos estudantes foi posteriormente edificado. Dia após dia, lutava em oração em favor das almas perdidas. Certo dia, depois de orar, Rupert colocou seu pé naquele grande gramado e profetizou mediante a unção do Espírito Santo.
a partir deste exato lugar, surgirá uma obra de Deus que alcançará o mundo. Glória a Deus! Não é de se admirar que eu, vendo aquele imóvel, tivesse a sensação de o Espírito Santo ter transmitido um choque elétrico ao meu espírito. A obediência àquele testemunho interior no sentido de comprar o imóvel em Brooklyn desempenhou o seu papel em fazer cumprir-se uma profecia do Senhor dada quase um século antes. Foi, além disso, um passo importante para mim na minha obediência total ao plano de Deus para a minha vida e ministério nestes últimos dias. O sucesso sempre é o resultado de seguir a orientação do Espírito Santo. Jesus me disse, certa vez, quando me apareceu numa visão, se você aprender a seguir o testemunho interior, eu o deixarei com abundância. Eu o guiarei em todos os assuntos da sua vida, inclusive os financeiros, tanto quanto os espirituais. O Senhor tem solicitude por todas as áreas da nossa vida. Ele quer que prosperemos e desfrutemos do sucesso ao seguirmos o seu plano para a nossa vida. Lembro-me de um visitante que apareceu em Rema em meados da década de 70, que tirou grande benefício financeiro de seguir o testemunho interior. Contou-me que pouco depois da Segunda Guerra Mundial, investiu $14.000 numa indústria química. Era bastante dinheiro naqueles tempos. Esse visitante contou, tanto meu contador quanto meu corretor de ações aconselharam-me a não investir nessa indústria. Mas no meu espírito, senti-me tão bem a respeito que, a despeito deles, fui fazer o investimento mesmo. Aquele bom sentimento no espírito desse homem não era uma sensação física, era uma percepção espiritual. O testemunho interior do Espírito Santo encorajando a investir o dinheiro. Durante os 10 primeiros anos depois de ter investido dinheiro na indústria química, não parecia que tinha feito um investimento sábio, explicou. Em certa altura, eu poderia ter vendido minhas ações e recuperado só metade do meu dinheiro. Mas, alguns anos mais tarde, se eu tivesse vendido minhas ações, teria sido em pé de igualdade. Só teria recebido o dinheiro original de volta. Pensava comigo mesmo, pois bem, realmente fiquei fora da vontade de Deus com aquele investimento. Mas o homem continuou seguindo o testemunho interior que o levara, já naqueles tempos, a investir o dinheiro. Não recebera nenhuma mudança de orientação no seu espírito, de modo que não mexeu com as ações e ficou de olho para ver o que aconteceria com o seu investimento. Muitos anos mais tarde, essa indústria química começou a demonstrar sinais de sucesso. Na ocasião em que esse homem me visitou, 30 anos tinha passado desde a ocasião em que investira originalmente aquele dinheiro. Contou-me, ainda sou dono daquelas mesmas ações naquela indústria química e, se colocassem à venda hoje, valeriam cerca de $4 milhões. $4 milhões é um retorno bastante favorável em troca de um investimento de $14.000. Durante os 10 primeiros anos, no entanto, o homem pensava que ficara fora da orientação divina. Mas aquele homem não perdera a orientação divina. 30 anos não é muito tempo aos olhos de Deus. Nesse caso, levou realmente 30 anos para esse investidor ceifar todos os benefícios de obedecer à orientação do Espírito Santo que o levou a investir aquele dinheiro. Vale a pena seguir o testemunho interior. Não importa quanto tempo lhe custar até ceifar os benefícios da sua obediência. Se você aprender a seguir essa orientação, sempre sairá vencendo em todas as situações. O Senhor nem sempre acerta sua conta na sexta-feira à tarde, nem no começo do ano novo. Mas posso lhe asseverar que, se você permanecer leal ao Senhor, então, mais cedo ou mais tarde, a palavra de Deus, inclusive a orientação do Espírito Santo, vai prevalecer e você sairá vencendo. Obedeça aos refreios no seu espírito. Alguém pode dizer, porém estou procurando seguir o testemunho interior e já fiz planos pensando que o Senhor estava me dirigindo naquela direção. Mas continuo me sentindo inquieto no meu espírito, no tocante a isso, o que devo fazer? Se você não souber, com certeza lá no seu íntimo,
que está com a orientação e a hora certa do Senhor, não dê nenhum passo. Pode se tratar de você ainda precisar orar mais completamente o seu plano ou que você não acertou totalmente o seu cronograma. Fique firme apenas e continue a buscar a sua orientação até você ter a certeza. Espere até sentir no seu espírito que você está liberado para avançar segundo o plano de Deus. E se você começar a avançar em certa direção e sentir um refreio no seu espírito, pare então. Aquele refreio ou inquietude no seu espírito é um sinal vermelho da parte do Senhor. E embora você talvez não o compreenda na ocasião, ele tem bons motivos para freá-lo. Deus, afinal de contas, sabe o futuro. E ele dará a você um refreio no seu espírito, se ele o vir indo numa direção que lhe causará danos ou que prejudicará o cumprimento dos seus planos para a sua vida. Quando o Senhor colocar um refreio no seu espírito, é de máxima importância que você busque a Ele para saber o motivo disso. Se você não fizer assim e continuar andando na mesma direção, sofrerá invariavelmente as consequências de não levar a sério a advertência do Espírito Santo. Tenho visto, por exemplo, pastores ficarem fora da vontade de Deus por não prestarem atenção àquele refreio no seu espírito. Ao invés de dedicarem tempo para buscarem a Deus e para aquietarem sua mente, emoções e corpo, a fim de poderem ouvir o que o seu espírito falava, deram um passo errado no ministério. Às vezes, até mesmo mudavam de igreja de modo contrário à vontade de Deus. Custou a alguns daqueles pastores vários anos até voltarem a caminhar com o plano de Deus para eles. Outros nunca voltaram ao caminho certo. Alguns continuavam fracassando na vida e no ministério, porque seu passo errado levou-os a começar a duvidar da sua própria capacidade para escutar a Deus corretamente. Graças a Deus, porque podemos mesmo receber um recado dele, mas precisamos buscá-lo até termos a certeza de que realmente ouvimos um recado dele. E se nos enganarmos, precisaremos continuar a confiar nele para nos ensinar como escutá-lo com mais exatidão da próxima vez. Vou compartilhar com você um caso ilustrativo de um pastor que saiu fora da vontade de Deus no seu ministério. Aos 22 anos de idade, quando estava pastoreando minha primeira igreja do Evangelho Pleno, visitei um pastor do Evangelho Pleno numa cidade próxima. Quando cheguei de carro até a frente da casa pastoral, fiquei atônito ao ver o carro do pastor engatado com um reboque que continha todos os seus móveis e pertences amontoados. Fui até o pastor e perguntei: o que está acontecendo? O pastor respondeu: pedi demissão à minha igreja. No momento em que falou assim, fiquei sabendo no meu espírito, mediante o testemunho interior, que ele estava fora da vontade de Deus. Eu, porém, estava com apenas 22 anos e esse pastor tinha idade suficiente para ser meu pai. Não era eu que iria exclamar, sem mais: você está por fora da vontade de Deus, a não ser que Deus me mandasse especificamente falar-lhe assim. Pensei comigo mesmo: ele não sabe que está por fora? Ajudei-o a encaixar os últimos pertences no reboque. Com tudo carregado, o pastor despediu-se de mim com um aperto de mão. Então o pastor disse algo que me deixou saber que não estava com certeza de estar agindo de modo certo. Realmente espero não estar por fora da vontade de Deus. Nunca me esquecerei do seu olhar e do som da sua voz ao dizer isso. Então, sacudiu a cabeça, entrou no automóvel com sua esposa e partiu. Fiquei parado ali na entrada para automóveis, quase chorando. Tive uma sensação tão desagradável ao ver o casal sair de mudança, fora da vontade de Deus. Aquele pastor deveria ter sabido no seu íntimo que estava por fora, pois todo filho de Deus pode saber disso, independentemente de estar no ministério. Todo filho de Deus pode confiar que o Espírito Santo o dirigirá. Voltei para casa e falei com a minha esposa. O irmão fulano pediu demissão da sua igreja e aceitou um pastorado em outra cidade. Minha esposa disse: ele não sabe que está fora da vontade de Deus?
Olhe só, minha esposa não é pregadora, mas ela também captou no seu espírito que o pastor ficara fora da vontade de Deus. Respondi, realmente ficou por fora, mas eu não tinha autoridade para lhe falar isso, a não ser que o Senhor assim me ordenasse. Você sabe, é necessário agir com sabedoria nesse assunto. Pela maneira de o pastor falar, ficou claro que nem teria aceito se eu lhe tivesse dito que estava convicto de que ele estava fora da vontade de Deus. Eu sabia que Deus estava querendo dizer-lhe que ficasse onde estava, mas já que aquele pastor não queria prestar atenção a Deus, certamente não teria prestado atenção a mim, um pastor de apenas metade da idade dele. Veio outro obreiro para assumir o pastorado da igreja que o outro deixara. Várias coisas lastimáveis ocorreram no decurso dos meses que se seguiam. O resultado final foi que, 7 meses depois, o pastor original que tinha pedido demissão voltou àquela mesma igreja. Aquele pastor teve a maior alegria na sua vida ao voltar à sua igreja e ali permaneceu pastoreando durante muitos anos de vida. Muitos anos ainda. Mas na ausência dele, a igreja sofrera muito. Por causa dos problemas durante aqueles 7 meses, sua congregação reduzira a metade do tamanho original. Se o pastor tivesse obedecido a Deus e permanecido no seu posto, já em tempo hábil, poderia ter evitado aquela desordem. E a congregação, ao invés de sofrer, teria provavelmente prosperado espiritualmente e ainda teria aumentado seus números. Os pastores não são os únicos que às vezes deixam de prestar atenção ao refreio no seu espírito e, como resultado, sofrem as consequências. Estou certo de que existem erros que todos temos cometido que poderíamos ter evitado se tivéssemos sensibilidade suficiente em nosso espírito para escutar a advertência do Espírito Santo. Se, portanto, você estiver avançando em determinada direção na sua vida, mas estiver sentindo inquietude no seu espírito, não vá adiante. Pare e busque a Deus a fim de descobrir exatamente o que Ele está dizendo ao seu espírito. Por outro lado, se souber no seu íntimo, mediante o testemunho interior, o que Deus quer que você faça, não fique parado esperando que Deus lhe dê orientação mais espetacular. Obedeça ao testemunho interior. Em outras palavras, quando Deus está dando testemunho ao seu espírito, mediante o Espírito Santo, para você seguir em determinada direção, tome o cuidado de não desconsiderar o testemunho interior por querer que Deus o oriente de maneira mais espetacular e óbvia, como, por exemplo, através de uma visão ou uma visitação angelical. Esse desejo surge facilmente quando Deus o está orientando numa direção que a sua carne não quer seguir. Embora Deus realmente dirija seus filhos, às vezes através de visões e de outra orientação espetacular, não nos cabe dizer ao Senhor como Ele deve nos guiar. Não temos nenhum direito bíblico de buscar visões, vozes ou anjos para nos falarem. Temos, no entanto, o direito de reivindicar aquilo que a Bíblia nos promete. E a Bíblia promete que o Espírito Santo nos dirigirá e nos guiará em toda verdade. João capítulo 16, verso 13 e Romanos 8, verso 14. Precisamos, portanto, descobrir na palavra como Deus nos orienta e guia pelo seu Espírito Santo. Em seguida, devemos buscar a sua orientação da maneira que Ele mesmo queira oferecê-la a nós. Cometi o engano de duvidar do testemunho interior e de procurar a orientação mais espetacular quando Deus estava lidando comigo no assunto de voltar para pastorear a igreja em Farmersville. Conforme já mencionei, nem Oreta, nem eu queríamos voltar para aquela igreja. Amávamos a congregação, mas nada mais havia naquela cidade que nos agradasse. Depois de Oreta e eu concordarmos que o Senhor nos estava dirigindo de volta a Farmersville, simplesmente entregamos a questão às mãos do Senhor para Ele tratar dela. Menos de 2 meses mais tarde, um membro do conselho deliberativo daquela igreja telefonou e me disse: nosso pastor acaba de pedir demissão. Você consideraria a possibilidade de voltar para pastorear nossa igreja?
Não falei para o membro do conselho que o Senhor tinha conversado comigo. Falei apenas: ora, não sei. Vocês têm um governo congregacional na sua igreja. Os membros teriam que tomar uma decisão, pois teriam que me eleger. É por isso que eu estamos convidando, respondeu o oficial. Os membros têm pedido aos oficiais: verifique se o irmão Rega quer voltar como pastor. Então, voltei para a igreja de Farmesile para passar uns dias ali pregando. E durante a minha presença ali, a congregação me elegeu para ser seu pastor mais uma vez. Mas embora eu soubesse no meu íntimo que eu seria o próximo pastor, deixei minha mente ir, voltando lentamente à dimensão natural. Comecei a pensar: quero realmente voltar para cá? Não há a mínima coisa que me agrada neste lugar, a não ser os membros da igreja. E comecei a duvidar do testemunho interior. Por isso tentei levar Deus a me dar orientação mais espetacular por meio de jejuar durante 3 dias e de orar repetidas vezes. Ó Deus, faze alguma coisa, fala comigo. Suponho que estava querendo que ele me escrevesse um recado no céu ou pintasse um quadro nas nuvens para minha orientação. Pensava comigo. No mínimo, uma visão ou uma profecia me ajudaria a ter certeza da vontade de Deus nessa decisão. No 3º dia de oração e jejum, o Senhor falou comigo, enquanto eu orava de joelhos, dizendo: ó Senhor, dá-me um sinal. Ele me falou de repente, com a voz mansa e tranquila. O Senhor disse: levante-se daí, não vou lhe dar nenhum sinal. Você foi desperdiçar seu tempo ao jejuar e orar pedindo algum tipo de sinal espetacular. Você já sabe por dentro o que deve fazer. Portanto, faça-o. Respondi: sim, Senhor. E não lhe falei mais nenhuma palavra a respeito. Obedeci sem mais esperar aquilo que ele já me dissera e aceitei o pastorado da igreja em Farmesville. Acabamos sendo grandemente abençoados pela nossa obediência. Com aquela experiência, aprendi uma lição. Nunca mais procurei orientação espetacular da parte do Senhor. Nunca mais tive uma sensação, a não ser muito tempo depois daquela experiência. E quando cheguei a ter outra visão, não estava orando para Deus me dar uma visão. Já aprendera a me contentar, seguindo a orientação do Espírito Santo de qualquer maneira que ele quisesse me dirigir. E durante a maior parte do tempo, ele me guia mediante o testemunho interior. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.